Nós estamos aqui juntos mais uma vez para dar continuidade ao nosso tema. Nosso tema é cristianismo digital e essa parte nós trataremos a respeito de portas fechadas e igrejas abertas. Como já disse no último conteúdo, nós vamos dividir esse tema em duas partes. Então fique atento às implicações correspondentes a esse tema, a essa parte. Por que eu escolhi esse título, né? Portas fechadas e igrejas abertas? Eu escolhi porque é uma realidade que nós estamos enfrentando. Nós passamos por isso de uma forma mais severa. Agora já existem decretos a respeito permitindo, né, os cultos presenciais, mas ainda há restrições. Então, nós estamos vivenciando esse momento. E o que isso tem a ver com o cristianismo digital? É isso que nós precisamos abordar. É isso que nós precisamos refletir e ver o que mudou e o que está relacionado com essa temática. Desculpa, gostaria de apresentar esse tema com a seguinte perspectiva, né? Pense bem a respeito dos impactos versus as oportunidades. Então vamos pensar e refletir sobre os impactos que surgiram, que nós tivemos a respeito dessa pandemia, a respeito do isolamento, né? No que se diz ao isolamento, e quais foram as oportunidades que nós estamos vivendo e nós estamos passando. Então, como já pensamos, né? O ano começou normal, a vida para muitos seguindo de uma forma mais automática, né? Como todos os outros anos, muitas coisas já pré-definidas, né? Alguns planos aí. Logo no início da pandemia, com a regra do isolamento, surgiram os decretos com as medidas para que as igrejas não realizassem mais os encontros presenciais. E isso deu uma agitada em nossas estruturas emocionais e também nas estruturas aí que nós temos organizacionais, né? E algumas perguntas surgiram, né, na sociedade, né? Quando que volta tudo ao normal? Será que vai voltar ao normal, né? Daí surge aquele outro tema, né? O novo normal. E como será a nossa relação com a igreja? Qual será a nossa relação com a sociedade de uma forma geral? E essa situação ela provoca uma reflexão muito importante para nós, porque em tão pouco tempo muita coisa está diferente. E o mundo precisou se adaptar a uma realidade que não estava combinado. Então, essas adaptações, elas também refletem na igreja, como nós já falamos na parte introdutória. E eu lembro de tantas perguntas que nós fazíamos aqui com o colegiado, né? Logo no começo da pandemia, como que a gente vai fazer, como que faremos com as transmissões dos cultos, né? Ou como que será a ceia, como será o andamento da agenda da igreja para esse ano? Será que a gente vai cumprir com o que nós planejamos? Enfim, eram muitas as perguntas, né? E ainda existem muitas perguntas a respeito disso. Um grande impacto gerado foi a mudança que precisou acontecer de uma forma muito rápida, de uma forma mais avançada, mais acelerada. Em um final de semana nós estávamos todos reunidos aqui e já no final de semana seguinte já não podíamos mais nos encontrar. A igreja estava de portas fechadas, que é o que a reflexão nos incentiva a pensar. E esse foi o primeiro grande impacto, eu acredito que foi o primeiro grande impacto e na sequência apareceram outros impactos que fazem parte também dessa nossa visualização do que é ser igreja. Então esses impactos, eles correspondem com a nossa identidade, com aquilo que nós visualizamos e com aquilo que nós somos, aquilo que nós vivemos. Exemplo, vamos utilizar a figura do templo, né? A figura do templo foi um dos grandes impactos
e tem também sido sinônimo de igreja há muito tempo, né? Por isso que é um impacto muito grande da nossa visualização. E é comum a gente dizer assim, né? Ah, vou à igreja, né? Essa frase já está sempre elaborada e firme na nossa mente, né? E você deve ter também escutado alguém questionando, e agora? Não é possível que eles vão fechar as portas da igreja, né? Nessa quarentena, soando como se fosse algum tipo de perseguição, né? E nesse caso dessa visualização, a percepção tem sido que o templo é o local que legitima o culto. O templo é o local que legitima o louvor, legitima a mensagem, né? A pregação, a presença de Deus e toda a dinâmica e toda a vida da igreja. E tudo acaba sendo realizada no templo. Por isso que a igreja e templo acabam se misturando e tornando-se uma visualização só, uma coisa só. Seguindo essa percepção, é possível a gente entender que o templo é considerado o local de habitação do sagrado, né? A história do povo de Israel ela foi marcada dessa maneira. O texto de Êxodo 25, versículo 8 diz: "E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles." Então Deus está mostrando ali a Moisés que deveria existir um local para a sua habitação. E a partir disso surge o tabernáculo e depois o templo construído por Salomão. E o templo era considerado a casa do Senhor. E nós podemos ver também em Salmo 122, versículo 1, que diz: "Alegrei-me com os que me disseram, né, vamos à casa do Senhor." Então nós temos sim essas visualizações que são construídas de uma forma histórica, bíblica. E um pouco mais à frente nós temos o período do profeta Isaías, que chega a um limite também de intolerância, né, para Deus, a ponto dele não aceitar os sacrifícios e a adoração do povo, como nós podemos observar no capítulo 1, também no capítulo 29 de Isaías. Isso é bem claro nesses dois capítulos. Depois você pode compartilhar isso nas aulas interativas, nas salas interativas. E um pouco mais à frente, no Novo Testamento, aparece a tão conhecida mulher samaritana, em João 4. E ela pergunta a Jesus sobre o local legítimo da adoração. E ela fala assim: olha, mas é em Samaria, é no Monte Gerizim, se é em Jerusalém, como defendiam os judeus. E Jesus daí vem com a resposta nos versículos 23 e 24 de João 4, e o texto diz: "Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são estes que o Pai quer que o adore, pois Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorar em espírito e em verdade." E com essa resposta de Jesus, você pode perceber que Deus agora estaria à procura de verdadeiros adoradores, de pessoas que o adorassem em espírito e em verdade. A resposta de Jesus, ela promove uma espécie de deslocamento de um espaço geográfico, de um espaço físico, para considerar a habitação do sagrado, que antes era geográfico e físico, mas que agora se transforma para dentro, para o interior, para o coração quebrantado, e que está sendo buscado pelo Deus eterno, e esse coração está disponível para adoração. Então veja que
Isso faz muito sentido com aquilo que nós estamos falando, porque a presença de Deus, ela supera todos os espaços físicos. Até mesmo Estevão nos ajuda a avançar com essa verdade em Atos 7. Ele nos ensina que Deus não habita em tendas e nem também em templos feitos por mãos. E um pouco mais à frente, o próprio apóstolo Paulo, ele vai um pouco mais fundo, no versículo 19 de 1 Coríntios 6, e ele afirma que nós somos o templo do Espírito Santo. Amado, veja que maravilhoso isso, veja como é importante essa percepção através da revelação máxima de Deus. Isso aconteceu através de Jesus Cristo. Nós temos um novo sentido da presença de Deus. Ele rompe qualquer espaço físico e geográfico e aponta para o nosso coração, para o nosso interior. Mas você deve estar se perguntando, né? Mas o que isso tem a ver com o tema da aula, né? Qual o sentido que isso tem com o cristianismo digital? E é isso que nós vamos ver na próxima parte, que é a parte 3. E eu gostaria de, a cada parte que fizermos juntos, deixar uma pergunta, compartilhar uma pergunta com você, para você fazer uma autorreflexão e também para você compartilhar na sua sala de aula interativa, compartilhando aí um debate, esboçando ideias e estratégias para que possamos avançar. Então a pergunta dessa etapa é: de que forma você encarou este momento que as portas do templo estavam fechadas? Quais foram os impactos para você? E através dessa pergunta eu gostaria que você refletisse e compartilhasse com as pessoas que fazem parte também da sua sala interativa. Espero poder compartilhar mais com você na segunda parte desse tema, Portas Fechadas, Igrejas Abertas, e nós vamos compartilhar juntos aquilo que Deus está nos ensinando a avançar através do cristianismo digital. Que Deus o abençoe.